Antes estava gravando. Obrigada, Samuel. Então, tudo isso e ainda acrescido pelo medo, angústia, isolamento que leva, em muitos casos, a um abandono como justificativa, se faz imperativo procurar ações que minimizem o sofrimento. Nós, como sociedade civil preocupados com os direitos humanos, trazemos hoje uma conversa entre profissionais com diferentes enfoques respeito a essa problemática. Agora, eu vou pedir para todo mundo, por favor, desligar os microfones para poder escutar os palestrantes. E eu vou chamar por ordem alfabética, ok? Então, a primeira a falar vai ser a Gioia Boiotossi, bacharel em Administração de Empresas pela GV, mestre em Gestão de Política Pública pela USP, vice-presidente do Observatório Social do Brasil em São Paulo, e membro do coletivo Envelhecer. Olha, está aí? Ela estava. Gioia? Será que ela não entrou de novo? Bom, então vamos começar com a Grace. Eu estou por aqui, Clara, mas eu não estou vendo a Gioia mesmo. Não sei se ela não entrou. Entrando gente ainda. Então, a Graciela Daumichen, especialista em gerontologia pelo Ensino Einstein, o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e MBA em Marketing pela GV, sócia de Interaction, Ensino e Projeto de Longevidade para Ensino Especializado em Geriatria e Gerontologia. Por favor, Grazi. Obrigada, Clara. A Gioia entrou agora. Tá, beleza. Eu entrei também. Quer começar com a Gioia? Ela já está? Se não começa, depois ela fala, não tem problema. Começar, então tá bom. Então tá bom. Então, vocês têm 10 minutos e depois, durante as perguntas, aí vocês podem expressar mais de lo que alguma coisa que ficou no tinteiro. Perfeito. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do pessoal do Observatório, o seu especialmente. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite e especialmente para discutir um tema que me é tão caro, um tema que eu considero muito importante e com o qual eu tenho trabalhado já nos últimos anos da minha carreira. Eu troquei uma carreira de marketing pela carreira de especialista em gerontologia, porque é um tema onde eu consigo ver e fazer a diferença. Muito bem, vocês tinham me pedido e me cutucaram para falar especialmente sobre os idosos nesses tempos de pandemia, nesses tempos de Covid. Eu, olhando um pouco, eu fiz um retrospecto de tudo que eu tenho lido e vivenciado nesses últimos meses, especialmente a partir do mês de março, que foi quando a pandemia de fato chegou ao Brasil com força e nós começamos o isolamento social. Eu faço um trabalho também residencial, de atendimento domiciliar de alguns idosos, além da parte de ensino em gerontologia para muitos profissionais da área de saúde que lidam com esses idosos. Fato é que, desde que se iniciou a pandemia e a necessidade do isolamento social, especialmente dos idosos, que é considerado a população de risco predominante no país e no mundo,
ela tem, eu vejo ela e eu dividi ela em 3 cenários muito específicos. Os idosos que têm a possibilidade e que estão em isolamento domiciliar nas suas casas e que podem residir sozinhos ou com os seus familiares. Os idosos que já estão mais debilitados e que já têm algumas questões que envolvem a sua autonomia e que estão hoje internados nas ILPIs ou instituições de longa permanência. E os idosos que estão hospitalizados e que são oriundos tanto desses domicílios quanto das ILPIs. Então, são esses 3 locais que a gente avalia a questão da pandemia ou de como o vírus e o Covid-19 se estabeleceram nessas relações sociais e nessas relações de trabalho também que tem relacionado os especialistas da área de saúde, que fazem esses atendimentos também. Então, o que acontece? A pandemia, o advento do isolamento social, ele ocasionou um Ficou mudo, Grazi. Oi. Voltamos? Voltou. Voltamos. Então, tá bom. Então, a questão da pandemia, ela ocasionou nesses idosos, ela causou nesses idosos um sentimento muito grande de solidão. E essa solidão, ela também advém desse sentimento que eles têm de impotência diante de tudo o que está acontecendo e também por uma questão relacionada ao abandono, porque eles se sentem abandonados quando estão em domicílio e deixam de receber visitas dos seus amigos, dos seus familiares, especialmente dos netos, no caso dos que moram sozinhos ou no caso dos que moram com familiares. Desculpa, Grazi, desculpa. Oi. Desculpa um minuto. Por favor, poderiam fechar os microfones, que estamos escutando aqui uma voz. Por favor. Obrigada. Continua. Por favor, continua. Claro. Então, eles veem, os idosos que estão em isolamento domiciliar e que residem com os seus familiares, eles se viram privados de poder fazer seus passeios, de poder ir ao shopping, ir à praça, fazer suas compras, comprar o pãozinho, de ir à farmácia, de ir ao banco e conversar com os amigos na fila do banco, ou de encontrar os amigos no condomínio ou nas atividades sociais que eles, porventura, desenvolviam. E ficam confinados em casa, como a maioria das pessoas. Não vão ao médico, isso ocasiona também alguns problemas adicionais de saúde, porque as comorbidades podem sofrer algum tipo de descompensação por causa da falta de acompanhamento médico, eventualmente por causa do problema de tomada de medicamentos e da falta de acompanhamento disso. No caso dos idosos que residem sozinhos, a família muitas vezes acaba deixando eles com os cuidadores ou de fato sozinhos, alguns deles têm companheiros, outros não, mas o fato é que eles também, de alguma maneira, se veem impotentes e têm uma visão de abandono, sem sombra de dúvidas,
porque esses familiares reduziram o número de visitas, alguns deles deixaram de levar os netos para ver os avós, e não tem essa rede de suporte social tão presente. E isso acaba deixando-os um pouco mais deprimidos. E isso é uma razão importantíssima de se observar, porque essa tristeza que acaba envolvendo esses idosos pode, eventualmente, no médio e no longo prazo, se transformar numa depressão. Então, isso é uma razão para a atenção de todo o público que trabalha com idosos, especialmente nesse tempo de pandemia. E aí tem os idosos que não deixaram de sair, que não deixaram de circular, que estão nas ruas e que saem para fazer seus pequenos passeios, ou que precisam ir para farmácia, que precisam ir até o mercadinho na esquina para comprar comida, e que porventura foram contaminados. E aí, quando eles foram contaminados, o vírus vem com uma carga importante, principalmente para esse público que tem maiores comorbidades, e eles têm que ser internados. E aí, essa questão da solidão e da impotência e do abandono, ela fica bastante exacerbada. Porque no hospital, esses idosos não podem ser acompanhados. E quando ele está hospitalizado, seja num hospital público, seja num hospital privado, as pessoas da área de saúde, e nós que trabalhamos com isso, sabemos também que por segurança deles e por segurança de toda a equipe que está atendendo, deixa esses idosos sem os seus aparelhos auditivos, sem os seus óculos, eventualmente tiram as próteses dentárias, e isso acaba dificultando ainda mais a comunicação desses idosos com a equipe que está atendendo nos hospitais. Esse idoso fica com uma dificuldade ainda maior de comunicação, porque ele perde essas portas de comunicação que ele teria com a equipe, sem falar que a própria equipe está trabalhando coberta de EPIs, com máscara, com face shield, com touca. Então, desculpa, a Grazi, comunicação ela fica difícil. Claro. Então, isso é uma das coisas que nós temos visto e temos tentado trabalhar toda a equipe de gerontologia e especialistas da área, como fono e físio, assistentes sociais, nutricionistas que atendem esses idosos na área de saúde ou em domicílio, para tentar incrementar essa socialização dos idosos em todos os aspectos, seja nas ILPIs como nas suas residências, para que eles não se sintam abandonados pela família ou pelas pessoas com quem eles trabalham. Viu? Tá bom. Muito obrigada, Grazi. Então, agora a Gioia Tumbiolo, eu já tinha apresentado ela, está aí? Gioia? Oi, estou aqui, sim. Ah, bom. Eu vou apresentar ela de novo. Ela é bacharel em Administração de Empresa pela GV, mestre em Gestão de Política Pública pela USP, vice-presidente do Observatório Social do Brasil em São Paulo e membro do coletivo Envelhecer. Por favor, Gioia, você tem 10 minutos. Quando falta 1 minuto, eu vou avisar você. Tá? Tá ótimo. Obrigada, Clara. Imagina. Bem, boa noite novamente. Ouvindo a Graziella agora, eu queria colocar uma coisa pré-pandemia. Eu, ouvindo esse relato, já fiquei angustiada, mas eu venho angustiada já há bem mais tempo. Antes da pandemia, a gente já tinha um contexto muito cruel com o segmento da pessoa idosa. A gente tinha ameaça da reforma da Previdência, ameaça do corte do BPC, diversas desigualdades que atingem mais ainda esse segmento. E, nesse sentido, como eu trabalho no Observatório Social do Brasil,
que é uma entidade que acompanha a correta aplicação do recurso público. A gente assumiu um projeto de acompanhar, monitorar os NCIs. Eu acho que todo mundo conhece o NCI, que é um equipamento público que oferece atividades socioeducativas para aquele idoso que tem uma certa autonomia. Então, ele não é o idoso da LPI, não é o idoso do centro-dia, mas é o idoso que já está sozinho, ou mora sozinho, ou está sozinho em casa, porque a família está trabalhando, enfim, está com as suas ocupações. Então, a gente começou a avaliar isso e estávamos em dois caminhos. O primeiro, a grande desigualdade na distribuição dos NCIs. Então, não tem NCI na metade dos distritos. Alguns têm mais de um, outros têm 0. Então, na metade dos distritos, mais ou menos, tem a cobertura do NCI. O município de São Paulo oferece 12 mil vagas e a gente tem, no mínimo, 130 mil idosos que são o público prioritário, que seria quem recebe o BPC ou algum programa de transferência de renda. Então, a gente está bem abaixo. E, em paralelo a isso, houve aquela ameaça daquele decreto de rever alguns convênios com as entidades da assistência, e a gente se mobilizou no observatório tanto para acompanhar isso, mas fundamentalmente porque a gente entende que é um equipamento que tem relativamente barato para a prefeitura e tem um caráter preventivo muito grande, porque ele abriga esses idosos, oferece atividades, oferece o convívio, a identidade. Enfim, todas as questões que a gente tem trabalhado no observatório são nesse sentido. Quando veio a pandemia, a gente se viu sem poder nem acessar as informações, e a situação é muito grave, porque quando eu penso, aonde estão essas pessoas? Aonde estão esses idosos que frequentavam o NCI? Porque se eles estão em casa com a família, eles estão sozinhos. Se eles moram sozinhos, então, Graziela, eu gostei de ouvir que vocês têm feito algum tipo de atendimento, porque eu fiquei aqui em isolamento, eu realmente não tenho contato não tinha contato com quase nenhum NCI, a gente fazia pesquisas, eu tinha contato na prefeitura, na controladoria, mas eu já estava bastante angustiada pré-pandemia. Quando veio a pandemia, eu imaginei que não houvesse nenhum tipo de atendimento. Então, ainda bem que vocês estão fazendo. O Observatório Social do Brasil, onde eu trabalho, aqui em São Paulo, o objetivo é um pouco, aliás, é bem diferente. Ele acompanha o gasto público, tanto da Câmara como da Prefeitura, sempre em nível municipal. Entretanto, essa política pública dos NCIs é super importante, então a gente tem feito o acompanhamento dela, tem tentado, e é muito difícil conseguir informações na Prefeitura, fazer o levantamento que a gente está fazendo na raça é quase inviável, mas a gente tem conseguido algumas informações. Enfim, agora na pandemia, eu tenho me debruçado nos relatórios da prefeitura, no que eu consigo pela internet, mas com essa angústia. Então, eu até queria ouvir depois de vocês se há alguma coisa que possa ser feita, assim, à distância, porque, na verdade, meu papel aqui de acompanhar a aplicação do recurso é simplesmente tentar garantir que isso não seja tirado, porque assim que começou a pandemia, parece que a prefeitura ia garantir que ia manter o pagamento dos convênios para não causar desemprego. Entretanto, como os NCIs sobrevivem basicamente com oficineiros, os oficineiros já pararam de receber. Então, a gente tem uma realidade que, assim, por conta disso, nós estamos causando mais problemas ainda. Os oficineiros não recebem, a prefeitura garantiu que queria manter os contratos, então agora eu estava até essa semana preparando uma pergunta pela Lei de Acesso à Informação para saber se efetivamente
eles estão pagando os NCIs. Então, era isso que eu queria dizer em relação ao nosso trabalho com o segmento da pessoa idosa, e em relação à pandemia, simplesmente uma angústia muito grande. Era isso, Clara. Aí eu queria depois debater com as colegas. Tudo bem. Muito obrigada. Agora, a Marian Caro Dimitri, coordenadora e facilitadora dos programas Reinvente-se e Empreenda-se, da Universidade e co-embaixadora do movimento Lab 60+, São Paulo. Psicóloga, pedagoga, estudiosa da longevidade e consultora especializada em desenvolvimento de pessoas e liderança em organizações. Por favor, Mária. Obrigada, Clara. Primeiro, agradecendo também o convite do Observatório e o seu, especialmente. Eu acho que eu venho, pela minha experiência, trazendo um outro lado dessa questão do idoso, porque quando eu ouço a Gioia e a Grazi trazendo essas questões tão concretas, não é? Do atendimento aos idosos, de como a questão da saúde é uma questão bastante séria, a questão da previdência, a gente deve falar também da moradia, da violência, quer dizer, são questões muito objetivas que a gente precisa olhar com muita atenção, mas a minha experiência acaba vindo de um outro lado, do olhar para o processo do idoso ou da pessoa acima de 50, 60 anos, que não está ainda nessa condição de buscar, de precisar de um atendimento domiciliar ou de precisar de cuidados médicos, e que se encontra, na verdade, também excluído da nossa sociedade da mesma forma. Quer dizer, a gente vive um momento, uma sociedade onde o fato de chegar aos 50, 60 anos parece que não é mais necessário para a sociedade, não tem mais utilidade para a sociedade, as pessoas não estão mais em atividade, muitas delas, perdem uma referência importante, que é a referência do trabalho, que é a base da nossa identidade na primeira metade da vida, não é? E que não se percebe ou não se apropria desse momento para ter mais voz, para ter um protagonismo que traga para essa sociedade as suas necessidades, os seus desejos, as suas expectativas de querer viver mais outras coisas, não é? Eu percebo a questão muito séria da situação objetiva, mas eu acho que a gente também precisa olhar para esse movimento interno de cada um de nós, no sentido de como é que a gente faz essa transição, não é? Como é que a gente olha para essa idade nossa e percebe que a gente tem possibilidades além das limitações. Quando eu comecei a estudar longevidade e envelhecimento há alguns anos, há uns 8 anos, a partir do estudo do livro do Rabino Zalman, que se chama Mais Velhos, Mais Sábios. E essa foi uma experiência que eu vivi. Então, eu comecei a estudar, comecei a me interessar pelo tema e, de repente, eu me vi muito assustada. Eu tinha 54 anos na época e eu comecei a perceber assim, que eu não me sentia velha, que eu não queria ser chamada de velha nem de idosa, que eu não era velha, e parei de estudar. Ou seja, eu mesma percebi o preconceito comigo, né? O que quer dizer ser velho? Quer dizer estar fora da sociedade, não trabalhar. Eu trabalhava, não era nem aposentada. Quer dizer não ter mais uma voz ativa, nem mesmo na família, muitas vezes.
porque é uma pessoa que já é da outra geração, já é ultrapassada. E aí, através do trabalho que eu fui desenvolvendo, eu percebi que existe uma grande possibilidade de, a partir desse reconhecimento de onde nós estamos, de que idade eu tenho, que possibilidades, que competências eu tenho, eu conseguir lidar com as limitações que vão acontecer, que são naturais, mas não no sentido de me paralisar, né, ou de nos paralisar, mas no sentido de buscar uma reinvenção para essa segunda metade da vida, um novo modelo que nós podemos criar a partir desse protagonismo e dessa segurança maior que a gente pode adquirir em nós mesmos a partir de um processo de autoconhecimento e de compartilhamento com os pares que estão no mesmo processo que nós. Então, essa é um pouco a experiência e a visão que eu tenho de uma necessidade de se olhar para esse interior também, de se olhar para esse processo tão importante e que nós, nesta geração, e eu acho que eu posso dizer que todo mundo faz parte mais ou menos da mesma geração, e que nós temos o privilégio de poder realizar, de poder trazer essa visão diferente sobre longevidade, sobre envelhecimento, sobre o que nós queremos, o que nós precisamos. E isso ser feito em pares traz um fortalecimento para cada um de nós e traz a possibilidade de expandir esse movimento para mais pessoas, né? Então, nesse processo, acho que a gente pode incluir várias questões que estão incluídas, que estão nesses paradigmas. A imagem que nós temos de nós mesmos e que os outros têm de nós, que normalmente são aquelas imagens de o idoso que é fragilizado, que precisa ficar mais afastado mesmo da sociedade, a visão de que não temos mais nenhuma capacidade produtiva, o que é bastante questionável, a visão de que, mesmo na questão da pandemia, se a gente entender que não são necessariamente todos os idosos que são o grupo de risco. O grupo de risco envolve as pessoas que têm outras doenças, outras questões, e é isto que faz com que a imunidade baixe. Não necessariamente todos os idosos. Então, mesmo na pandemia, esse preconceito começa a ficar mais exacerbado, exatamente porque não é idoso, está na pandemia e um descaso muito grande nesse sentido. Então, acho que essas são as questões iniciais que eu gostaria de trazer também, que é olhar para o processo interno de cada um e para essa possibilidade de praticar, de vivenciar um novo modelo mesmo de longevidade, com mais atuação, com mais protagonismo, onde a gente possa manifestar a nossa voz. Eu trabalho com cursos e numa das turmas, uma das pessoas trouxe um relato muito interessante que eu gostaria de expor. Ela disse que teve desejo, expectativa de um sonho que ela tinha de aprender surf. Então, ela foi procurar um professor de surf mais jovem, bem jovem, e logo na primeira aula, a orientação dele era para que ela ficasse em pé na prancha de surf. É o primeiro passo para você aprender a surfar. E ela tentou até, mas ela percebeu que, na verdade, ela precisava de um movimento anterior, ela precisava
primeiro se apoiar na prancha, ficar sentada, ficar apoiada de joelhos, para depois conseguir se levantar. E ela disse isso para o professor, e ele falou, não, mas a prancha não aguenta isso, você acaba se desequilibrando com o peso. E aí ela falou, bom, então você me arranja uma prancha maior, que consiga suportar esse peso e esse movimento, porque esta é a minha necessidade. Como resultado, ele acabou conseguindo uma prancha maior. Mas o que fica para mim de aprendizado e que eu gostaria de trazer é assim, o quanto que a gente está em contato com os nossos desejos, necessidades, sem o julgamento, sem a questão de, não, eu preciso disso porque eu sou idoso, porque essa é uma limitação minha. Isso já é um julgamento, né? O quanto que isso pode ser considerado como uma necessidade diferente das outras pessoas e que precisa ser levada em consideração. E o quanto que a gente pode, na relação, buscar esse entendimento dessas necessidades novas que temos, desejos, sonhos, expectativas. Então, acho que essa é a minha fala inicial e eu gostaria de ouvir também o que acham a respeito disso. Obrigada, Clara. Imagina. Agora é a vez do Renato, mas eu vou também falar que depois, se vocês podem ir a alguém que queira fazer alguma pergunta ou queira intervir, levantar a mão. No lugar onde estão os participantes, embaixo de tudo, você tem a usar a mão. Eu ainda não sei como você vê quem foi o primeiro que usou a mão, mas não fiquem bravos se eu falo uma pessoa que não foi o primeiro, tá? Mas vocês já podem ir, se já tem alguma pergunta, já podem ir levantando a mão e depois do Renato a gente já vai começar com as perguntas e a participação de todos vocês. O Renato Souza, Clara, deixa eu explicar, Clara. Lá embaixo, nos participantes, aí vai aparecer, para quem não sabe, aparece uma listinha do lado direito, e aí tem uma palavra escrita, raise hand. Aí vai aparecer uma mãozinha azul, tá bom? Aí a Clara vai listando quem levanta a mão. E aí ela vai chamando, ou individual ou em blocos, tá bom? Obrigada, Liana. Imagina. O Renato Souza Sintra, graduado en Ciencias Sociales y mestre en demografía pela Unicamp, actualmente asesor técnico en la coordinación de políticas públicas para la persona idosa, la Secretaría Municipal de Direitos Humanos y Ciudadanía. También es miembro del colectivo Envelhecer. Por favor, Renato, queremos escuchar você. O único homem de todas as mulheres. Boa noite a todos. Eu queria agradecer primeiro ao Observatório, né, pelo convite. Queria agradecer também o Samuel, que foi a pessoa que fez contato comigo. Cumprimentar a Joia, a Graziela, a Mária, você, Clara, e todos vocês que estão aqui nos escutando. Eu fiz uma pequena apresentação, eu vou pedir licença para colocar em tela. Não está autorizado aqui, claro. Eu acho que precisa autorizar de novo. Saímos. Sim. Caiu todo mundo. Deixa eu ver se... Não, ainda não. Aí? Deixa eu ver. Viu? Agora sim. Ok. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Ainda não apareceu nada. Agora sim. Tá joia. Pronto, apareceu aqui. Bom, eu pensei na apresentação, quando o Samuel me convidou, vocês me convidaram para fazer a apresentação, eu pensei em fazer, dar um parâmetro, né, um pouco da questão do idoso na cidade de São Paulo, principalmente relacionado a essas questões demográficas, que é a minha área, e tentar relacionar um pouco com a questão da pandemia. E aí eu me coloquei 3 questões, que aí eu vou tentar responder. E, quer dizer,
são questões, são desafios, são provocações, porque, na verdade, no decorrer da apresentação, vocês vão ver que eu não vou conseguir responder as 3 questões, né? Essa pandemia é uma questão nova, está todo mundo lidando com ela, está todo mundo aprendendo com ela, e as coisas, às vezes, não são muito claras. Então, a primeira questão que eu tinha colocado é: será que as características demográficas importam na pandemia? Será que a questão da faixa etária ela tem relação com a pandemia? Será que a questão do sexo, né, do gênero, ela tem alguma relação com a pandemia? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é: será que a distribuição populacional tem impacto? Será que a densidade demográfica ela influencia no contágio, na mortalidade da pandemia? O número de moradores por domicílio, o número de moradores por dormitório, será que tem essa relação? E a terceira questão é: será que as condições de vida da população influenciam? Será que os domicílios não adequados, as pessoas que moram nesses domicílios têm mais possibilidades de contrair, de vir a óbito pelo Covid, né? Então, essas 3 questões que eu me provoquei, e isso que eu vou tentar colocar, e aí depois a gente vai debatendo um pouco. Antes de apresentar exatamente os dados, daqui a um pouco são as fontes de dados que eu busquei para fazer essa apresentação. Então, essa publicação que aparece em tela aí, os indicadores sociodemográficos, são os indicadores que lá na Coordenação de Política para Idosos, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a gente fez essa publicação recentemente, ela é de fevereiro desse ano, né? E lá tem 27 indicadores exclusivos da população idosa, todos por distritos da capital, né? Então, são 96 distritos, divididos nessas dimensões, né? Características demográficas, condições de vida, condições de habitação e condições de saúde. Depois, se alguém quiser ter acesso a essa publicação, ela está no site, mas eu sugiro que podem também me mandar um e-mail, que aí eu mando por e-mail, porque no site não tem a definição, quando a gente foi subir no site, não está tão legal. Se eu mandar por e-mail, fica uma definição um pouco melhor. Também peguei os dados no IBGE, né, na Fundação SEAD e na Secretaria Municipal de Saúde, no PROEM. A primeira dado, né, que eu trago para vocês é um pouco essa dimensão da população idosa, né? Então, esse dado também talvez nem seja tão novidade para vocês, eu acho que para a maioria não é, mas só para dar um pouco dessa dimensão. A gente tem hoje na capital 1.800.000 idosos, né? Que corresponde a 15%, 15,6% da população, que é uma população bastante relevante, né? Se a gente pensar que em 2010 a gente tinha por volta de 1.300.000 idosos, em 10 anos assim a gente acrescentou mais 500.000 idosos na população total da cidade, né? A gente vem passando por essa transição demográfica, é uma característica de países não desenvolvidos, essa rápida passagem pela transição demográfica, e esse é um pouco do nosso cenário hoje. Essa tabela que está aqui do lado, a brincadeira que eu fiz foi o seguinte: se esse 1.800.000 idosos fossem uma cidade, uma capital, nós seríamos a 9ª capital do Brasil, né? Se a gente tirasse só os idosos e fizéssemos uma capital, seríamos a 9ª capital do Brasil, ou seja, só a população idosa da cidade de São Paulo é maior que 18 capitais brasileiras. Então, de fato, são números muito grandiosos, né? E aqui, já entrando um pouco, já tentando fazer um pouco essa relação entre os dados demográficos e a questão da Covid. Esses dados que eu vou apresentar de mortalidade da Covid são do dia 15 de maio, né? 15 de maio agora. Eu esperei até o último momento, porque eu pedi nova atualização dos dados para a Secretaria da Saúde, mas eles não me mandaram. Então, aí eu
vou trabalhar com os dados que eu já tinha, que são do dia 15 de maio. Mas eu acho que dá para, mesmo não sendo, né, a gente ter assim, 15 dias, aí, 18 dias de diferença, eu acho que dá para ter uma boa ideia. No dia 15 de maio, a gente tinha 2.681 óbitos por Covid na cidade de São Paulo. E aí 57% deles são do sexo masculino. Então aí a gente vê uma relação clara entre o sexo e a mortalidade da questão idosa. Uma das hipóteses, né, que eu coloco, a única hipótese que eu posso colocar, aliás, única não, né, mas que eu trago é que a gente sabe, né, isso está em diversos artigos, que as mulheres têm uma cultura de maior cuidado com a saúde. Então, talvez esse maior cuidado esteja fazendo diferença na questão do Covid agora, né? Tem a questão biológica, mas eu, como não tenho conhecimento técnico, eu não vou entrar nela, mas pode ser também que tenha questões biológicas, né, influenciando, né, nessa maior mortalidade de pessoas do sexo masculino. Uma outra questão, né, outro dado interessante, mas também assustador, que também eu acho que vocês já devem ter visto na televisão, tem saído muito no noticiário, é que dos 2.681 óbitos na cidade de São Paulo, 2016, ou 75% deles, eram de pessoas com mais de 60 anos. Né? Então, se a gente pensar, né, se a gente lembrar que 15% da população idosa é composta de idosos e 75% morrem por Covid, a gente vê que, de fato, a maior morbidade, a maior mortalidade está concentrada entre os idosos na cidade de São Paulo. Não só dentro da cidade de São Paulo, como, né, no mundo, né? Mas esse é um dado da cidade de São Paulo. Aqui eu dividi um pouco a morbidade por faixa etária, né? E a gente percebe que, à medida que vai se avançando na faixa etária, essa mortalidade ela vai aumentando. Né? Se de 60 a 64 anos tinham 13% de óbitos, de 65 a 69 já aumenta um pouquinho, já vai para 14,6%. De 70 a 74 já aumenta mais um pouquinho, vai para 16,4%. E de 75 mais estão concentrados grande parte da mortalidade, que é 55% dos idosos que morrem por Covid estão nessa faixa etária, 75 anos ou mais. Aqui é uma relação que eu tentei fazer com a questão da renda. Né? Então, esses distritos que aparecem aqui, né, eu peguei os 10 maiores distritos, são os 10 maiores distritos em que apareciam o número absoluto de óbitos na cidade de São Paulo. Então, naquela data, no dia 15 de maio, a gente tinha a Brasilândia em primeiro lugar, com 8 óbitos, depois vinha Jardim Ângela, Capão Redondo, Sapopemba, né? E assim descendo até São Mateus. Se a gente for observar essa tabela, e até por conhecimento prévio, né? A gente, por exemplo, sabe que Brasilândia, Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís, Itaquera, Jabaquara, São Mateus, são distritos onde tem um grande número de população vulnerável. Então, né, aqui a gente, de certa forma, reforçou a hipótese da relação entre a renda, né, entre a questão da vulnerabilidade e os óbitos por Covid. Mas nessa tabela ela tem um problema, porque a questão populacional ela pesa muito aqui. Por exemplo, se a gente tem na Brasilândia 100 mil pessoas e em Alto de Pinheiro 10 mil pessoas,
é evidente que a maior chance de ter mais número de óbitos em números absolutos é no distrito que tem mais gente, maior número de população. Para tirar a influência da população no óbito, eu fiz a taxa, né? A taxa por 100 mil habitantes, né? Que é essa tabela que eu apresento para vocês, e aí ela já dá uma bagunçada, porque aparece aqui distritos que são reconhecidos como distritos bastante ricos, né? Como Alto de Pinheiros e Campo Belo, né? Aparece a Lapa também, né? Distritos de maior renda, com população com mais acesso, etc. Nessa tabela a gente vê que é Limão que está na frente, né? Ele tem 45 óbitos para cada 100 mil habitantes. Depois vem a Lapa, 43, Pari, 42, Belém, Alto de Pinheiros com 39, né? Aí vai descendo, Cachoeirinha com 38, Brás 36, Campo Belo 36, Bom Retiro também 36 e Arthur Alvim 35,8. Eu acho que essa questão dos dados, do conhecimento, eu ainda não abandonei a hipótese de fazer essa relação entre pessoas mais vulneráveis, que têm menos acesso à saúde, e a questão do óbito. Eu só estou chamando a atenção que, pelo menos nos dados que eu levantei, que eu consegui cruzar, essa questão não apareceu tão evidente, né? Eu acho que merece mais, eu acho que maior aprofundamento, né? Maior cruzamento. Uma coisa que atrapalha muito é a falta de dados, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um número de pessoas contaminadas, né? Mas não da forma tão subnotificada como tem, a gente poderia fazer um cruzamento com um número de óbitos, né? E aí fazer uma relação mais certeira, né? Mas como a gente não tem como esse número de notificações de pessoas que pegaram Covid, ele está muito subnotificado, fazer essa relação, pelo menos por enquanto, eu acho temerária. Mas eu acho que ainda precisa de maior aprofundamento, mais estudos. Eu tenho lido que em outros estudos têm aparecido muito essa questão, nessa vinculação entre a questão da renda, entre a questão da vulnerabilidade e a questão do Covid, mas talvez pela diagramação da cidade de São Paulo, né? Na verdade, a gente é uma porção territorial com 12 milhões de habitantes, né? Talvez essa relação de distrito talvez não faça muito sentido para a cidade de São Paulo, né? Dividir assim por distrito. E aqui, Renato, você já leva 14 minutos. Eu não interrompi porque é muito interessante tudo o que você está apresentando. Mas tenta ver se você consegue mais ou menos fazer um resumo e concentrar um pouco mais a informação, por favor. Tá, eu estou terminando. Agora é rapidinho. Agora essas tabelas que eu vou apresentar são, acho que mais 2 ou 3, são mais sinalizações, né? Aqui eu apresento o maior percentual de pessoas residentes em domicílios com densidade por dormitório superior a 2 pessoas, né? Eu fiz esse recorte de 2 ou mais pessoas porque no IBGE tem um conceito de que para ter maior qualidade de vida é até 2 dormitórios por pessoa. Então, é só para sinalizar, né, para a gente pensar que a gente tem toda essa demanda, né? Então, os distritos com maiores percentuais de pessoas que residem em dormitórios com mais de 2 pessoas são essas daqui que eu estou apresentando. Uma outra tabela que são essas que vai na outra linha, né? São domicílios unipessoais, né? São de idosos que vivem sozinhos, né? Que aí são idosos que numa época de pandemia são idosos, são vulneráveis, tem a questão né, do supermercado, da farmácia, se sai, se não sai, se tem alguém para acudi-los, etc.
são os distritos mais centrais, né? É conhecido isso, né? Que concentram o maior número de distritos com domicílios unipessoais. E, para terminar, é a última tabelinha aqui, que são os distritos com maior proporção de idosos residentes em domicílios não adequados. E aí, o que são domicílios não adequados? É considerado domicílio adequado quando o domicílio atendia a todas as seguintes condições: ter até 2 dormitórios, moradores por dormitório, abastecimento de água por rede geral de distribuição, esgotamento sanitário, rede geral de esgoto pluvial ou por fossa séptica, lixo coletado diretamente por serviço de limpeza ou caçamba por serviço de limpeza. Então, era isso que eu tinha para apresentar assim, para vocês por enquanto, gente. Obrigado. Ok, obrigado, Renato. Muito bom. Depois você vai deixar vai enviar esse PowerPoint para a gente que tem interesse, a gente envia para as pessoas que têm interesse? Posso deixar assim, sem problema. Tá bom, obrigada. Bom, eu não estou vendo ninguém aqui que tenha levantado a mão. Alguém Clara? aqui tem uma. Sim. Clara, antes das perguntas, posso convidar as pessoas para visitar a nossa página no Face? Pode ser? Fala. Então, gente, o Observatório Judaico de Direitos Humanos no Brasil, em Rissoba, tem a sua página no Face. Todo dia nós publicamos ou as nossas próprias notas, nossos próprios artigos, ou de parceiros, né, sempre com o objetivo da gente ecoar os direitos humanos no Brasil, seja da comunidade judaica para fora ou de fora para a comunidade judaica, rompendo os muros. E a gente convida vocês a visitarem a nossa página. Nós temos 3 números da nossa revista digital, Observatório Judaico. Na página tem os links desses 3 números de revista. Então, também, por favor, procurem. É muito interessante, cada número tem o seu eixo temático, e cada número está muito interessante. Visitem também nossas revistas. E quem puder também se associe, porque o Observatório Judaico também depende dos associados, e quem é associado participa de nossas assembleias e pode votar e tal, e a gente gosta muito de ver o nosso número crescer de associados, tá bom? Então, participe sendo tanto associado quanto participante dos nossos debates e comentando os nossos artigos, nossas notas e tudo isso, tá bom? Os debates, esse é o 7º debate que a gente faz nesse ciclo de pandemia e vamos continuar fazendo. Então, a gente vai divulgando a cada momento os novos debates. Então, e esse público aí vem crescendo a cada vez, é diverso. Então, é muito legal. E os debates, eles estão sendo colocados no YouTube. Ainda não tem todos, mas a gente vai colocando. Então, quem perdeu algum debate pode ir visitando o nosso canal no YouTube, que também vai vendo qual perdeu. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Obrigada, Leandro. Obrigada por estar aqui hoje. Joia. Primeiro, agradecer as apresentações, gostei de todas muito. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato, porque achei muito curioso um dado que você apresentou,
e que acho que tem que ser aprofundado, apesar de ser de 2010, né? Isso pode ter mudado, mas me parece que Marcilac, que é o pior lugar em termos de domicílio não adequado, é um lugar que a pandemia não tem se expandido tanto como nos outros. Então, essa correlação das condições em que as pessoas vivem para contrair a doença, não sei o que acontece em Marcilac, mas eu fiquei espantada com a informação que você colocou. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois você responde, tá bom? Ok. Como que se inscreve? Clarice. Sim, eu estava abrindo aqui o vídeo. Então, obrigada. O que eu queria perguntar não é dirigido, que está sendo geral e que me parece que, com relação à população idosa, mas de uma maneira mais grave, que é essa perda de referência e de autonomia, ela está trazendo graves consequências, tanto neurológicas como psicológicas mesmo, né? E de que maneira se consegue lidar com isso? Que alternativas que tem, que caminhos que tem? Tá? Obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta? Ou começamos com essas respostas? Então, a Joia ia direto, a pergunta ia direto para o Renato e a pergunta da Clarice, quem quiser responder, responde. O Renato. Vamos lá. Marcilac, de fato, é um distrito bastante particular, né? Ele, não sei se todo mundo conhece, mas ele fica no extremo sul da cidade de São Paulo. É o último distrito ali, né? Antes do fim de São Paulo, né? E é um distrito que tem uma população bem pequena, é considerado um distrito rural, né? Em 2010, me parece, puxando pela memória, ele tinha 8.000 pessoas. Então, eu acho que é por isso que ele se apresenta como o distrito com maior percentual de domicílios não adequados, porque ele deve ter muito problema de esgoto, muito problema de abastecimento de água, de lixo, né? Porque é um distrito territorialmente grande, mas tem muito pouca população, ele deve estar bastante espalhada, e por isso que eu acho, a minha hipótese é essa, que por isso que tem tanto domicílio não adequado. Eu acho que é isso, não é um distrito muito adensado, né? Por isso que talvez o número de Covid lá não esteja tão grande como em outros distritos, né? Que tem uma movimentação maior. Acho que é isso. Grazi, você pediu para responder para a Clarice, né? Na verdade, eu posso responder no âmbito da minha área de atuação, Clarice, que não é psicologia. Mas, dado que eu tenho atuado com esses idosos há bastante tempo já, o que a gente tem visto, e aí eu depreendo isso também dos meus alunos, porque eu dentro da minha empresa eu ensino, né? E a gente troca bastante conteúdo, bastante figurinha desses meus alunos e alunas que fazem atendimento domiciliar e que atendem em LPIs e centros-dia também. Você fez uma excelente colocação com respeito a esse sentimento geral da população, né? Esse sentimento de isolamento, de solidão, e aí ele acaba se misturando com muito de ansiedade pelo término do que está, né, da pandemia, pelo desejo de retornar à convivência social, mas tudo isso também ocasiona um estresse bastante importante e tudo isso acaba de alguma forma reforçando os processos depressivos
e que tem uma piora bastante importante nos estágios de cognição dos idosos. Esteja ele em casa, esteja ele na ILPI, esteja ele hospitalizado. Então, se você olhar o momento que a gente está vivendo, pré-pandemia, e o que a gente tem hoje, pandêmico, né, isolamento social, o sentimento de solidão das pessoas ou dos idosos, ele não muda. O que muda é a forma como cada um está vendo isso ou vivendo isso na atualidade. Queria também aproveitar para reforçar o momento super oportuno de vocês, da equipe do Observatório, de estar fazendo esse debate hoje, em pleno mês de junho, que é o mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa, que foi promovido pela ONU em 2006, se eu não estou enganada. Então, durante todo o mês de junho, existe um trabalho muito forte de quem trabalha com idosos para promover a conscientização da sociedade contra a violência contra os idosos, que ela pressupõe não necessariamente a violência física, mas também a violência psicológica, a violência financeira, né? Então, a questão da violência verbal, que muitos estão sofrendo nas suas residências em tempos de pandemia, porque o isolamento social também deixa eles bastante vulneráveis, e alguns, dependendo da renda financeira, são arrimos de família, esses idosos aposentados. A Joia também já tinha comentado um pouquinho disso, a questão de BPC, a questão de aposentadoria desses idosos, e cuja, eventualmente, dependendo da residência, o salário deles de aposentadoria ou o BPC é a única fonte de renda familiar, que em tempos de pandemia é o que está alimentando famílias inteiras. Então é isso, eu acho que é importante a gente sempre dar voz a esse pessoal e comunicar ostensivamente essa violência contra o idoso, também em tempos de pandemia. ¿Alguien más quiere responder a la pregunta de Clarice? ¿Alguien más quiere falar? Eu que vou falar? Lia, você quer fazer uma pergunta? Por favor. Eu? Sim. Eu queria mais identificar algumas variáveis deste processo de envelhecimento. A primeira questão que eu aprendi ao trabalhar com idosos em situação de rua é que o envelhecimento se dá de uma forma desigual, como desigual é nossa sociedade. Então, não se envelhece de forma homogênea. Obviamente, quem está em situação de rua, quem está nas casas unipessoais, que são cortiços, pensões, tem condições de vida muito mais precárias. Então, não se pode enxergar a questão do envelhecimento de uma forma monolítica. A desigualdade que existe no nosso país é igualmente vivenciada pelos velhos, assim como pelas crianças. Então, esse aspecto da desigualdade é muito importante enfatizar. A outra questão que eu queria colocar é que, na periferia, quando o Renato estava colocando a questão dos números, existe um problema. Na periferia se morre antes. Se você estudar a questão da mortalidade na periferia, muitos velhices, às vezes, são 55 anos. Muita gente morre antes de chegar aos 60. Portanto, os impactos são completamente diferentes. Então, são questões, sem analisar o contexto geral, que é muito difícil a gente concluir. Claro, a pandemia está afetando todos os idosos, mas repercute de formas muito variadas, de formas desiguais. E é isso que eu queria pedir,
para o pessoal, de uma forma geral, comentar como é que essa desigualdade está se refletindo, pensando sempre que a mortalidade é muito maior na cidade de Tiradentes, em Parelheiros. Então, considerar um pouco isso e ouvir nos nossos debatedores um pouco dessa questão. Ok, obrigada, Lia. Alguém quer falar do tema que a Lia apresentou? Eu posso falar um pouco, eu concordo com a Lia, eu acho que é isso mesmo, né? A gente envelhece de maneira bastante diferente. A gente, na verdade, a gente morre de maneira diferente, né? Tem a questão da transição demográfica, mas também tem a questão da transição epidemiológica. Pela morte, a gente consegue estabelecer que tipo de vida, de classe social, etc., que tipo de desenvolvimento aquela sociedade conseguiu atingir. Na cidade de São Paulo, isso não é diferente, de fato, naquele estudo lá que eu falei dos indicadores, um dos indicadores é a expectativa de vida aos 60. Né? E a gente fez a expectativa de vida ao nascer e a expectativa de vida aos 60. Na expectativa de vida ao nascer, que é o número que eu vou trazer, porque é o número que está na minha memória, tem uma diferença do melhor para o pior distrito de 14 anos. Então, é um número bastante grande, né? 14 anos é um número bastante relevante na diferença na expectativa de vida entre distritos, né? Eu não lembro bem se Alto de Pinheiros, Jardim Paulista, alguma coisa assim, que são os melhores distritos, né, em termos de expectativa de vida, e o último lá eu também não lembro qual é, mas eu sei que tem essa diferença que é bastante grande. Eu acho que é isso que eu queria comentar. Sim, Maria. Posso falar? Pode. Só complementando o que o Renato disse, de fato, acho que Butantã ou Alto de Pinheiros tem uma expectativa de vida, de acordo com a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, de 80 para 81 anos. E a cidade de Tiradentes, se não me engano, 54 ou 56 anos de expectativa. Então, é mais que 14. Praticamente 25 anos de diferença em bairros do mesmo município. É uma coisa realmente absurda a desigualdade que a gente traz. Isso dentro de São Paulo. Se a gente fosse ver isso no contexto brasileiro, acho que é pior ainda. Ô, Joia, só um comentário. Na nossa São Paulo, a idade média de morte é um outro indicador, por isso que dá essa diferença também. O que a gente fez o cálculo é diferente. É um cálculo diferente. Mas também, da mesma forma, também dá essa ideia dessa diferença, né? Mesmo sendo cálculos diferentes, a gente chega na mesma conclusão, né? Da desigualdade enorme, né? Exatamente. Maria. Bom, então, concordo, sem dúvida nenhuma, acho que temos mesmo um envelhecimento diferente em função de região onde mora, nível social, nível econômico, e isso se agrava cada vez mais, se agrava mais ainda com a pandemia, né? Ficou muito mais evidente para todo mundo. Mas também eu acho que é importante a gente olhar também do lado que... Oi? Fala. Não, então, é só trazer uma experiência. Eu tenho, no movimento, eu faço parte também de um grupo que busca desenvolver projetos intergeracionais na periferia. E esses projetos, com a pandemia, eles acabaram, claro, sendo interrompidos, e a gente começou um processo de conversa sobre o que era emergencial naquele momento,
as cestas básicas, as máscaras, a questão da limpeza. E acho que o que eu trago é um pouco do sentimento de como eu me sinto quando eu converso com as pessoas. E aí tem pessoas do Brasil inteiro, da Rocinha, da Zona Leste, da Zona Sul, de Minas, enfim. E fico muito impressionada com a capacidade, com a força destas pessoas de se organizarem, de como se organizaram para lidar com essa questão da pandemia, do isolamento, tanto em relação à proteção aos idosos, como ao convite para que os jovens destas comunidades pudessem auxiliar nesse trabalho. Então, relatos de organizações em favelas, de jovens que se dividiram para atender ruas específicas dentro da comunidade, para levar cestas, para fazer o atendimento aos idosos, para saber o que acontecia com cada um deles, e para ter um controle um pouco maior dessa situação, né? Acho que é um contraponto, na medida em que a gente não tem políticas públicas que tratem dessas questões, a gente acaba tendo nos movimentos sociais uma resposta, uma resistência, que é importante a gente olhar e trazer para conhecimento de todo mundo. Acho que é isso. Aqui mais tem alguma pergunta ou algum posicionamento para apresentar? Ok. Então, eu acho que só fica agradecer a nossos palestrantes. Eu acho que foi realmente uma conversa bem ilustrativa e bem interessante em todo sentido, né? De trazer para nós o tema do velho. Ultimamente estou mais falando velho que idoso. A palavra está, eu acho que a palavra velho, ele tem muito mais força, tem a experiência da velhice. Idoso é uma palavra inventada, não tem nada a ver. O velho tem a experiência da velhice. Rie, Grazi, rie. Na verdade, Clara, aí eu entendo o teu ponto, porque te conheço pessoalmente. Entretanto, a gente evita muito a palavra velho, porque velho também tem uma conotação do que pode ser jogado fora. E eu discordo muito disso. Eu acho muito ruim as coisas que a gente pode jogar fora. Mas eu acho que é só questão de defender de que não todo velho se joga fora. É uma luta. Você sabe, nada é de graça. É toda uma luta nessa vida. Para obter qualquer dos direitos humanos, a gente tem que lutar. Nada está dado. A gente tem que lutar e apresentar. Mas a gente gosta muito de usar a terminologia maduros e os longevos, muito mais do que velhos. Não fala melhor idade, porque isso eu vou... Não fala a melhor idade. Porque o idoso ou o maduro não necessariamente é a melhor idade, porque tem muita gente que discorda disso, mas isso é motivo para uma outra conversa. Tá bom. Tá, muitíssimo obrigado a todos. E a gente se volta daqui 15 dias, né? Desculpa te interromper, eu queria só fazer uma pergunta. Tem algumas pessoas que estão mandando mensagem no chat, colocando os e-mails, para pedir para o Renato enviar o PowerPoint. Então, só para falar, não sei se ele já viu, se ele anotou, a gente está anotando aqui, tá? Só para falar, porque tem algumas pessoas que estão mandando ali. Tem uma forma de gravar o chat, não é?
Eu tá? anotei 2 aqui já. Não tem Que é a gravado. Cibele e o José E Luiz. isso mesmo. Anotei. Obrigado. Boa noite. Né? Se mais alguém quiser, por favor, tá? Tá, Esse obrigado. material não pode ser disponibilizado nos e-mails do Observatório? Vai ser disponibilizado o vídeo. Eu posso E disponibilizar o PowerPoint. o material do Renato? E o PowerPoint também. Todo mundo mandou e-mail para se registrar? Não, mas está no grupo do Não, Observatório. Não, a gente encaminha para as pessoas que se registraram para essa palestra. É melhor, tá? Aqui no Tá chat, bom? Clarice. Para as pessoas que pode deixar que depois a gente encaminha. Não precisa registrar aqui. O teu contato a gente já tem. Valeu, tá bom? obrigada. Pode pedir, né, no e-mail também. Pode pedir no e-mail, a gente envia, o Renato vai deixar com a gente o material, ok? Você manda para o Samuel, se você tem o e-mail. Isso. E a gente disponibiliza, tá bom? Combinado. Obrigado, gente. Boa noite a todos e muitíssimo obrigada. Obrigada. Até o próximo encontro. Obrigada, ótima palestra. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Parabéns a todos. Boa noite, eu agradeço Obrigada a todos. Imagina. Muito, melhor foi o Renato. O melhor foi o Renato, mas para uma entidade combativa, e a melhor foi a Clara Politique, mas que eles convidaram que trouxe. Não estou achando como desligar isso aqui. Eu estou querendo sair. Do lado direito, embaixo. Obrigado. Obrigada, Marian. Obrigada. Depois Live for All. Ok. Boa noite a todos.